Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós vamos hoje a mais uma aula da disciplina Ética Cristã. Então, nós vamos falar hoje sobre o cristão e o planejamento familiar. Mas antes, vamos falar com nosso Papai do Céu. Amém? Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, esteja conosco nesse momento, Senhor. Dá entendimento da tua palavra através do seu Santo Espírito. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de poder estar passando o conhecimento da tua verdade, da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, há opiniões radicais dos que se opõem tenazmente a qualquer método ou tipo de limitação, né, de filhos. Isso se dá por um casal crente. De outro lado, há os liberalistas temerários, que não veem qualquer restrição ética concernente ao dito assunto. Os moderados procuram com humildade e temor de Deus aprender a discernir o certo e o errado. E isso sobre o assunto pela Bíblia e a busca da vontade específica do Senhor. Com muito respeito, santo temor e sinceridade, desejamos abordar o tema, esperando contribuir para o alargamento, né, e da visão sobre esse tão necessário e pouco estudado tema da ética cristã. Conceitos fundamentais. Controle de natalidade. É o conjunto de medidas limitadoras de emergência, incluindo legislações específicas que o governo de um determinado país adota para atingir metas demográficas restritivas, isto é, populacionais, consideradas indispensáveis ao desenvolvimento socioeconômico. Isso ocorre, por exemplo, na China e na Índia, onde a população é excessiva em relação aos recursos econômicos. B. Planejamento familiar. É o exercício da paternidade responsável e a utilização voluntária e consciente da parte do casal do instrumento necessário ao planejamento do número de filhos e espaçamento entre uma geração e outra. Vejamos a visão geral à luz da Bíblia. A determinação divina, Gênesis capítulo 1, verso 28. Deus criou o homem de modo especial, dizendo: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis capítulo 1, 26 e 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A sua imagem, Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei toda a terra e sujeitai-a. Gênesis capítulo 1, 27 e 28. Este foi o primeiro mandamento dado ao homem, né, pelo Criador, após criar o ser humano, masculino e feminino. Entretanto, Deus não deu um multiplicador. Logo, ter um filho ou dois já é multiplicação. No Antigo Testamento, não ter filhos era constrangedor. 1 Samuel, capítulo 20. B. A natalidade no Antigo Testamento. Filhos, uma bênção de Deus. No Antigo Testamento, ter filhos era algo sagrado, uma bênção de Deus. Sara, esposa do patriarca Abraão, sendo estéril, sentiu-se frustrada. Recorreu a um ato desesperado, oferecendo sua serva ao marido para que este tivesse um filho com ela, como sendo esse filho do casal. Isso resultou em sérias e perpétuas complicações.
quando se considera que Abraão e Sara estavam, né, implícita a linhagem do futuro Messias. Você vai ler isso em Mateus capítulo 1, verso 1. Abraão, sentindo-se infrutífero quanto à sua descendência, disse ao Senhor: Senhor Jeová, o que me hás de dar quanto à sua descendência? Disse o Senhor: Senhor Jeová, o que me hás de dar? Pois ando sem filhos. Gênesis capítulo 15, verso 2. Em resposta, o Senhor mandou que ele olhasse para as estrelas e lhe disse: Assim será a tua semente. Gênesis 15, capítulo 5. E também verso 17, 15 e 16. Capítulo 17, verso 15 e 16. Não ter filhos era um sinal de infelicidade. Sendo Raquel estéril, disse ao seu marido: Dá-me filhos, senão morro. Gênesis capítulo 30, versículo 1. Quando Deus abriu sua madre, ela exclamou: Tirou-me Deus a minha vergonha. Gênesis capítulo 30, verso 23. Ana, a mulher de Eucana, também é exemplo de sofrimento e amargura de uma mulher estéril. Você vai ver ali em 1 Samuel, capítulo 1, verso 7, 10, 11 e 20. Ter família numerosa era sinal de bênção. Ana teve Samuel e mais 5 filhos. 1 Samuel, capítulo 2, verso 21. Os filhos eram considerados presentes ou prêmios da parte do Senhor. Como diz o salmista, eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Salmos 127, verso 3. E a natalidade no Novo Testamento? No Novo Testamento foi assim. A natalidade já é enaltecida, mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher. Maria ouviu do anjo. Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Lucas capítulo 1, verso 28. Eis que em tal ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Lucas capítulo 1, verso 31. Que mistério tão grande! O plano de salvação previsto antes da fundação do mundo incluía uma mulher, uma mãe, um ventre, um seio materno. Ter filhos, uma bênção de Deus. Zacarias, esposo de Isabel, não tinha filhos, pois sua mulher estéril. Deus enviou o anjo Gabriel para informar a esse sacerdote de avançada idade que ele seria pai. Terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Lucas capítulo 1, verso 14. As crianças foram abençoadas por Jesus. Ele colocou o menino no meio das atenções. Você vai ver em Mateus capítulo 18, verso 15 e 17. Então, ele colocou o menino no meio das atenções, recebeu crianças trazidas pelos pais, tocou-lhes brandamente, abençoando-as. Você vai ver em Lucas capítulo 18, versículo 15 a 17. Uma abordagem ética de limitação de filhos. Olha, o cristão e o controle da natalidade. Há países que punem os pais se nascer mais de um filho. Faraó, após a morte de José, decretou um controle de natalidade para que não nascessem filhos homens entre o povo de Israel no Egito. E o rei do Egito falou às parteiras hebreias, das quais, o nome de uma era Sifrá e o nome da outra Puá, e disse: quando ajudares no parto das hebreias e as vires sobre os assentos, se for filho, matai-o. Mas se for filha, então que viva. Você vai ver isso em Êxodo, capítulo 1, verso 15 e 16. E Deus invalidou aquela medida cruel. O cristão e o planejamento familiar.
No Novo Testamento, não há referência expressa a ter ou não filhos, ou muitos filhos, né? Mas os filhos são galardão do Senhor. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas nas mãos do valente, assim são os filhos da mocidade. Salmos capítulo 120, verso 3. Para ter filhos, cremos que o casal deverá muito, para que nasçam debaixo da bênção de Deus. E para não tê-los, deve orar muito mais, para não contrariar a vontade de Deus. Né? Devem ser considerados os fatores de saúde, alimentação e educação espiritual e secular. Pois não é justo que se tragam filhos ao mundo para vê-los subnutridos, mal educados, mal cuidados. Isso não é amor. A vontade de Deus, de uma maneira geral, o casal, pela união sexual, poderá gerar filhos. É a vontade permissiva do Senhor. Como filhos de Deus, no entanto, devemos estar, acima de tudo, sujeitos à vontade diretiva do Senhor. Ele nos guia pelo seu Espírito. Romanos capítulo 8, verso 14. Para ter filhos, o cristão deve buscar, por fé, a direção de Deus e não apenas depender do instinto sexual. Alimentação, saúde, educação digna, da concepção ao parto. O novo ser precisa ser bem alimentado, de modo a não desenvolver-se com deficiências orgânicas, que ocasionam danos por toda a vida. Se um casal gera um filho doente, por subnutrição ou doença da mãe, vai fazê-lo sofrer. Filhos mal educados tendem a se converter em pessoas prejudiciais à sociedade e em escândalo para a igreja, né? Para a igreja do Senhor. Isso não glorifica a Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, lemos: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. Cuidado tem seu começo na gestação. A abstenção permitida. A Bíblia admite a abstenção sexual do casal por mútuo consentimento, para que ambos se dediquem melhor à oração. Num período de tempo. 1 Coríntios capítulo 7, verso 4 e 5. E o posicionamento do cristão quanto a isso? A limitação de filhos. A decisão de não ter filhos precisa ser submetida à soberana vontade de Deus. Não gerar filhos só porque a mãe não quer perder a beleza do corpo por vaidade, porque a vida está difícil ou porque o casal não quer ter muito trabalho. Quem pensa em casar deve antes preparar-se para isso em todo sentido. O planejamento possível, né? Isso pressupõe uma paternidade responsável diante da lei de Deus, cujos preceitos, ética e moral devem ser conhecidos e observados. Tudo isso pela fé, pois o que não é de fé é pecado. Romanos capítulo 14, verso 23, você lerá sobre isso. Ter filho, um após o outro, seguidamente, sem levar em conta suas implicações, pode não ser amor, e sim carnalidade desenfreada, aliada à ignorância. O livro sagrado afirma que tudo tem seu tempo determinado. Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Além disso, nos é oportuna a seguinte ordem: examinai tudo, retende o bem. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 21. Para ter ou não filhos, o casal deve, acima de tudo, orar ao Senhor. Os filhos são bênção do Senhor. Salmos 127, capítulo verso 3 e 5.
E capítulo 128, capítulo 3, verso 4. Capítulo 128, verso 3 e 4. E não devem ser evitados por razões egoístas e utilitárias. A limitação de filhos por vaidade é pecado, mas por necessidade, como no caso de doença da mãe e que lhe cause risco de vida, cremos ser moralmente justificável. Mas isso depende da consciência de cada um diante de Deus, pois, como já foi dito, o que não é de fé é pecado. Romanos capítulo 14, verso 23. Então agora eu vou acabar por aqui, que o tempo já passou, e vamos fazer um outro vídeo falando sobre o cristão e a sexualidade. Amém? Fiquem na paz de Deus. Até o próximo vídeo.